Irmãos e irmãs, que bom celebrar o tríduo Sagrado Coração de Jesus. Quem ama o Sagrado Coração de Jesus? Levanta a mão. Quem é apaixonado? Como não amar esse coração que tanto amou o mundo? E como tanto, e até hoje nos ama. E o tema dessa pregação é todos nós ordenar toda a nossa vida pela via do amor. Mas a nossa vida só pode ser ordenada pela via do amor na medida em que eu deixo o Sagrado Coração de Jesus me curar. E é bonito porque no Evangelho de hoje, Jesus ele resume 613 preceitos da lei judaica. Os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus de todo o coração, toda a mente, todo o entendimento, toda a alma, e amar o próximo como a si mesmo. Porque isso, irmãos e irmãs, é a essencialidade da nossa fé. Aqui está a essência do ser cristão. Sempre será o amor. Mas nós temos uma dificuldade de compreender os mandamentos na via do amor. E é bonito que celebrar o tríduo Sagrado Coração de Jesus, o que é reportar para Santa Margarita Maria de Alacoque. E porque Jesus quis aparecer para Santa Margarita Maria de Alacoque, rasgar o coração dela. Porque naquela época, na igreja, no século XVI, tinha uma heresia chamada jansenismo. Na igreja católica, em muitos conventos, na França era muito mais forte, em que olhava para Deus como se Deus fosse um Deus justiceiro, legalista, na qual eu preciso viver, fazer obras, alcançar méritos, para que assim, quem sabe, Deus tenha misericórdia de mim e eu possa encontrar a salvação. Santa Teresinha, ela viveu num convento jansenista. Mas Santa Margarita de Alacoque, ela viveu esse tempo muito forte na igreja. Então tinha essa visão. Assim como infelizmente nós trazemos muitas vezes uma visão de Deus, ou uma visão dos mandamentos como algo de proibição, eu não posso fazer. Como se fosse algo negativo. E por causa disso, a mensagem do Sagrado Coração de Jesus, para mostrar para a humanidade que Deus, Ele ama todos, com o seu coração humano, com o seu coração rasgado. Então esse Deus não é esse Deus justiceiro nem legalista, mas esse Deus que não tem vergonha de escancarar o seu coração, para mostrar esse amor. E é esse amor que está contido na lei, no mandamento do Senhor. Então nós temos que perceber que o mandamento não pode ser algo penoso para nós. Mas por que talvez parece ser penoso na nossa vida? Porque, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós trazemos no nosso coração, na nossa vida, muitas feridas. A primeira ferida espiritual é a ferida do pecado. O pecado em grego é amardia. O que é amardia é errar o alvo. Ou seja, eu nasci para acertar o alvo, eu nasci para amar a Deus, eu nasci para o céu, eu nasci para ser feliz, eu nasci para viver nessa comunhão íntima com Deus, na graça, na bênção. Mas o homem preferiu o pecado. Ou seja, ele não cumpriu aquilo para qual ele nasceu, que é amar a Deus. Ele errou o alvo. E como consequência dessa ferida espiritual, que é o pecado, veio as consequências. Mas nós temos que entender, irmãos e irmãs, que antes do pecado original, antes até cada um de nós somos concebidos no pecado, como diz o Salmo 50. Nós nascemos no pecado, nós herdamos o pecado. Deus já nos tinha criado nesse amor, nessa graça. Nós nascemos de fato para amar a Deus, mas o pecado trouxe toda essa bagunça, dessa destruição. Não só no mundo, até na nossa vida. Deus deu para nós o paraíso. O que Adão e Eva fez do paraíso? Foram expulsos. Fez da vida deles um inferno.
Quantas vezes também na nossa vida nós experimentamos essas situações? Pelos nossos pecados? Ou pelas consequências dos nossos pecados que até nós vivemos na nossa vida? O matrimônio, a família, ou talvez a nossa própria história é para ser uma história abençoada na graça, mas entre o pecado a gente não entende isso. E a gente continua errando o alvo, a gente continua pecando. E isso vai ferindo o nosso coração. Isso faz com que nós não experimentamos o amor de Deus. Isso faz com que nós olhemos para os mandamentos ou para a igreja de uma forma muito legalista, muito negativa. E eu não entendo o mandamento do amor. Por isso Jesus aqui, ele está falando a essência, que é o amor. O amor deveria ordenar a nossa vida. Mas nós trazemos o peso do pecado em nós. Segunda ferida que nós temos dificuldade de sentir na nossa vida esse amor de Deus, eu vou entrar no Evangelho, é as feridas emocionais. Quantas feridas? Medos, mágoas, sentimento de culpa. Só estou fazendo uma síntese. Sentimento de rejeição. Aquele sentimento de baixo, eu tenho uma baixa autoestima de mim mesmo. Todos nós trazemos essas feridas emocionais na nossa vida, irmãos. Mas isso, lógico, acontece já desde nossa família, mas na escola, na nossa fase da nossa vida. E nós temos dificuldade de olhar para a nossa vida e experimentar o amor, a misericórdia de Deus. Porque talvez emocionalmente nós trazemos tantas feridas, tantos sentimentos ruins dentro de nós, que a gente não consegue gestar isso dentro da nossa vida, e a gente não consegue amar a Deus, e nós não conseguimos amar os nossos irmãos, porque o nosso coração está ferido, o nosso coração está machucado. Essa é a segunda ferida emocional. Mas também nós trazemos doenças espirituais, talvez herdadas pelos nossos antepassados. Quantos de nós sofremos isso? Eu sei na minha vida a minha tendência. Eu tenho uma tendência ao alcoolismo. Se eu não ter cuidado com isso, eu sei que eu posso cair, porque meu pai era assim, meu avô era assim, meus bisavôs eram assim. Então nós herdamos também na nossa árvore genealógica, irmãos e irmãs, também muitas doenças espirituais. Lógico, se nós abrirmos o nosso coração para Jesus, deixar Jesus nos transformar, Ele vai nos curando, mas essa cura não é automática, a cura é um processo para toda a vida. O que é o purgatório, gente? Purgatório é o último tratamento espiritual para nós entrarmos no céu. Então nós herdamos também, se assim nós herdamos também a nossa característica física dos nossos pais, avós, os dons, as qualidades, nós também herdamos muitas situações de pecado. Até mesmo de doença. Quantas pessoas herdam doença que aquela doença está na árvore genealógica? Talvez por situações X, por sentimento de culpa do antepassado, por um trauma. Então nós herdamos isso, irmãos e irmãs. A genética já mostra isso. A ciência. Muito mais a dimensão espiritual. E essa realidade, às vezes, quando não é curada, nós encontramos muitas dificuldades. Primeiro na nossa família, não é? A conversão da nossa família, a libertação, a restauração. Porque nós sentimos... é uma força negativa, nós sentimos aquela dificuldade da pessoa se libertar daquele vício, daquela tentação, daquela doença, daquele pecado. Só dei um exemplo, irmãos, mas tem tantos outros. Pode ser o suicídio, pode ser a depressão, pode ser tantas doenças que nós herdamos. Então isso muitas vezes nos impede de nós vivermos essa dimensão do amor na nossa vida. Como consequência também nessas doenças espirituais, o espiritismo, a macumbaria. Aqui não tem isso, mas da onde eu vim, a constelação familiar. Quantas novas eras estão surgindo, irmãos e irmãs? Quanto secretismo religioso com uma capa de cristão, quanto até falsos pastores, que eu vejo até em grupos, que colocam grupos do Frei Gilson,
Irmãos e irmãs, nós temos que ter cuidado, porque isso são portas que nós abrimos para o demônio entrar na nossa vida, destruir a nossa vida. E essa é uma realidade espiritual que necessita de uma libertação. E qual a chave para nos curar tudo isso? Lógico, a chave é uma cura interior, a chave é uma libertação, a chave é o autoconhecimento. Mas a chave, a porta para alcançarmos a cura, sempre será o coração de Jesus. Olha o evangelho aqui que diz, hoje, amar a Deus de todo o coração. Diz Santo Agostinho que nós temos que ordenar a nossa vida no amor. Tem até um livro da Shalom que fala isso. Orte Amores. O que é isso? Se nós trazemos na nossa vida essas feridas espirituais, emocionais, essas doenças dentro de nós, significa que nós não somos livres ainda. Significa que as nossas potências, quando eu falo potência, a nossa vontade, o nosso entendimento, a nossa memória, ela traz as feridas. Nós precisamos ordenar tudo para o amor. É isso que Jesus está falando no evangelho de hoje. Amar a Deus de todo o coração. O que é o coração na nossa vida? O coração é o lugar das nossas decisões. O coração é o símbolo da nossa vontade. E qual a maior ferida do pecado fez conosco, irmãos e irmãs? É uma vontade enfraquecida. Porque nós caímos tão fácil no pecado? Porque nós caímos tão fácil nas tentações? Porque nós somos tão suscetíveis, irmãos? Nós somos tão frágeis. Porque a nossa vontade, ela foi muito ferida. Ela foi fragilizada pelo pecado. Então nós temos que ordenar, mas na força motriz do amor. Ou seja, o nosso coração deve estar orientado para Deus. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração. E esse é o segredo para a cura na nossa vida, porque só o amor pode nos curar. É bom uma terapia, é bom um psicólogo, é bom um psiquiatra, sim, mas somente o amor de Deus que pode curar o nosso coração. E às vezes nossos corações estão tão feridos. O nosso coração é o lugar dos nossos afetos, os nossos relacionamentos. Irmãos e irmãs, como estão os nossos afetos? Será que nós estamos mendicando atenção, mendicando carinho, mendicando... Nós temos que aprender orientar o nosso coração, os nossos afetos a Jesus. Porque em tudo é enganador, até mesmo o coração. Um coração que não é ordenado na via do amor, no caminho do amor, ele pode nos enganar. Quantas pessoas são enganadas, não é? Pelas paixões do coração. Eu estou apaixonado. E deixa seu casamento, deixa sua esposa, ou tantas situações, até mesmo no relacionamentos com as pessoas, que a gente não tem um coração ordenado para amar. Um coração ordenado para amar é um coração livre. E um coração livre tem a capacidade de amar todas as pessoas, sem se prender a ninguém. Nosso primeiro superior, é meio difícil essa frase, é dura, vocês vão achar dura? Mas ele diz para os religiosos: temos que amar a todos, temos que ser amigos de todos, mas ao mesmo tempo amigos de ninguém. Ou seja, eu tenho que amar todos, mas eu não posso me apegar de tal forma que esse apego me afaste de Deus. E o nosso coração afeiçoado muitas vezes quer que nós nos apegamos muito a pessoas, situações, e isso pode frustrar o nosso coração. Ou eu me sinto bem. Amar a Deus de toda a alma. O que é a alma, irmãos e irmãs? A alma é a dimensão também das nossas emoções. A alma é a dimensão das nossas paixões. A alma, nós precisamos canalizar a nossa alma toda para Deus. Jesus, ele vivia isso com maestria. Jesus tinha paixões. As paixões são algo naturais. Não se assusta, tá bom? Paixão não é pecado nenhum. Jesus está virado no evangelho do domingo passado, indignado. Ireis, mas não pequeis, de São Paulo. Nós temos que entender que a nossa alma tem que estar em Deus. Tudo que acontece dentro de nós,
a nossa alma, as nossas paixões, as nossas emoções, ordenado nesse amor de Deus. De todo o entendimento é o que? A nossa mente, irmãos e irmãs. E no final do Evangelho, Jesus elogia esse escriba. Jesus percebeu a inteligência dele, por causa disso o reino do céu está próximo. A nossa inteligência, a nossa razão humana, ela deve estar voltada para Deus. O que nós cultivamos com a nossa mente? Ou o que nós cultivamos com a nossa alma, irmãos e irmãs? Será que nós estamos cultivando essa dimensão do amor, essa dimensão da misericórdia, essa dimensão, ou será que não? Ou será que a minha mente só é pensamentos negativos, pensamentos de destruição? Não é só a boca que fala que o coração está cheio, a minha mente. Como que está a nossa mente? Amar a Deus toda a nossa mente, todo o nosso entendimento é o quê? É também perceber que a nossa mente precisa estar em Deus. Essa é a realidade. E por que tudo isso? Diz Santa Teresinha: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Para eu canalizar essas dimensões da minha vida nesse amor de Deus, irmãos e irmãs, eu preciso entender que de fato, como Deus pensa em mim, como Deus olha para mim, ou seja, quem eu sou. Nós nascemos para amar, nós nascemos para ser amado, essa é a nossa essência humana. E disse o Beato Carlos Acutis: nós nascemos originais, nós podemos pelo pecado nos tornar fotocópias, perder a nossa essência. Por isso que o amor somente cura. Só o amor tem força, irmãos, para curar a nossa vida. Como Deus te vê? Você consegue perceber isso? Como Deus te vê? Porque se você não caminhar nessa via do amor, você não vai compreender como Deus te vê. Porque como Deus nos vê com amor, Deus nos vê com misericórdia. Diz que nós somos a pupila do olho de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos amados por Deus porque nós temos dificuldade de perceber isso, porque nós estamos somente nas nossas feridas, nos nossos traumas, nas nossas machucaduras, e nós não entendemos isso, e talvez até nós vivemos inconscientemente uma cobrança de nós mesmos, uma culpa. Até a nível psicológico, eu conheço pessoas, já conheci até irmãos que saíram da comunidade, que não curou a ferida do seu pai, que foi abandonado pelo pai. E esse irmão, ele vivia a sua vida como se fosse uma cobrança inconscientemente. Buscava ser perfeitinho, buscava agradar a Deus, mas no fundo era o que? Era a ferida da alma, porque ele não conseguia curar essa ferida, porque o pai o abandonou. Será que nós podemos falar como Santa Teresinha? O que importa é como Deus me vê? Ou será que você se cobra, se condena, se rejeita, não se aceita? Ou se culpa, ou olha para o seu passado, se martiriza? Se nós estamos vivendo assim, irmãos e irmãs, nós não entendemos esse mandamento. E o finalzinho é isso: amar a Deus com toda a força. O que é isso? Com todo o nosso ser. Cada fibra da nossa alma, cada fibra do nosso coração deveria ser uma expressão do amor de Deus. Então Deus quer isso. Para pensar como Deus me vê. Deus nos vê como um filho amado. Deus nos vê como um filho querido. Mas a gente não entende essa realidade. E a fonte para essa cura, irmãos e irmãs, o remédio, para me terminar, é o coração aberto de Jesus na cruz. Eu gosto muito de dois mistérios. O mistério está do nascimento. Como nasce o menino Jesus nas nossas imagens? Com o coração aberto, não é?
Como Jesus está na cruz, o coração aberto, os braços abertos. Não só isso, Jesus, Ele está com o seu coração aberto, ferido. Porque Jesus, Ele está curando o coração da humanidade, ferido pelo pecado, pelas suas consequências. E tudo o que o Frei falou aqui hoje, feridas emocionais, toda a raiz sempre será o pecado. Sempre será a rejeição, sempre será o medo, sempre será o ódio, a falta de perdão. Sempre será. Eu pensava que a maior brecha para o demônio era o ódio, a mágoa. Eu fui visitar a Maria Gabriela, uma mulher intercessora da Renovação Carismática, e conversando com ela falou: Frei, muitos anos na minha vida eu pensava que a maior brecha do demônio é o ódio, é a mágoa. Ela falando: mas não é, é o medo. O medo. Porque, como disse o próprio apóstolo São João, onde há temor, o amor não é perfeito. Porque uma pessoa que vive no medo, seja os medos da culpa, da acusação, ou da própria história, ela não consegue ser aquilo para qual ela foi criada, para amar, para ser livre, para voar. Então eu sinto, irmãos, nós somos como aquela história do patinho feio. Sabe o patinho feio? Conhece? Ele pensava que era o patinho, ele foi criado pelo patinho, mas ele era um pássaro. Até que ele se descobriu, se conheceu, ele começou a se embelezar, ele começou a alçar voos para o céu. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para Deus, nós nascemos para ter um coração livre. Mas a gente é filho amado de Deus e vivemos como um patinho feio, nos medos que é como uma prisão. O medo, a pior prisão do ser humano, irmãos, mas é o medo. É o medo. O medo de viver, o medo do futuro, o medo. Por isso que o medo sempre é a pior brecha, porque o medo faz com que o amor se esfrie, faz com que o amor se retraia, o medo. Por isso está escrito na palavra de Deus 365 vezes: não tenhais medo. Qual medo que abala o teu coração? Ansiedade, a raiz da ansiedade é o medo. É o medo do futuro, é o medo de pegar doença, é o medo disso, é o medo daquilo, é o medo de amanhã. É o medo. Quais são os seus medos? Ou quais são as suas rejeições? Quais os sentimentos de culpa? Quais as suas mágoas que te impedem? Que fere o teu coração? Jesus não tem vergonha de escancarar o seu coração, ferido de amor pelos nossos pecados. Então deixa que Jesus toque o teu coração. Ele diz: aqui é a chave da cura. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Qual o seu cansaço? Qual o fardo da tua vida? Qual o jugo que você carrega nos teus ombros? Qual as dores? Vinde a mim. Vinde a mim. Quais os seus cansaços? Talvez seja um cansaço espiritual. Talvez seja um cansaço mental, um cansaço emocional. Talvez seja um cansaço existencial. Você não tem alegria de viver. Você já quer desistir de tudo. Você já não tem ânimo. Jesus está falando para mim, para você: venha. Eu vos darei descanso. Gente, qual o descanso? Qual o lugar do descanso que Jesus quer dar para mim e para você? Onde quer? Gisema vai saber. No coração. Onde o discípulo amado descansava? No peito de Jesus. No sombro de Jesus. Gente, o discípulo amado era muito ruim, não prestava. Ele falava: Senhor, manda fogo do céu, destrua essa raça. João, o que fala: filhinhos, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele descobriu o segredo: repousar no coração de Jesus.
Esse é o lugar que você precisa repousar. É no coração de Jesus. É nas santas chagas desse coração. Entregar para Ele as tuas feridas. Porque o que está escrito em Isaías 53, que é muito lindo. Aqui é o servo sofredor. E nessa leitura é uma leitura de cura interior, gente. É uma oração de, meu Deus, 53. Aqui mostra todas as dores do homem das dores. Seja psíquica, seja espiritual, seja emocional. Todas as dores estão no capítulo 53. Se temos a mãe das dores, temos o homem das dores. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer a paz caiu sobre Ele. Sim, por suas feridas nós fomos curados. Por isso as feridas de Jesus, para curar as nossas feridas da nossa vida. E eu não sei qual é a sua ferida. Entrega para Jesus. Entrega para o Senhor. E continua ainda do Sagrado Coração de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha a cura, gente. Qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é o amor. Por isso ele diz aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque é o amor. Então, se nós deixarmos Jesus tocar profundamente no nosso coração, nós vamos sentir na nossa vida, na nossa alma, essa leveza sobre a nossa vida, essa suavidade do coração de Jesus por cada um de nós. Então não há motivo, irmãos, para a gente continuar enfermos na nossa vida. Por isso é importante nós entregarmos verdadeiramente o nosso coração ao coração de Jesus. Você não pode vir aqui apenas pedir uma cura para Jesus. Ele pode te curar de uma enfermidade, pode fazer um milagre, mas se você voltar para a tua casa e não entregar o teu coração para Jesus, você vai continuar com seus fardos pesados na tua vida, com as suas dores. E talvez a tua vida está assim, está um peso, está um cansaço, está uma tristeza. Jesus, Ele quer receber isso. Por isso as feridas dele, o coração aberto para consolar o teu coração. E é você que tem que querer. Você que tem que tocar em Jesus. Conhece aquela música do Frei Gilson? Se alguém te tocou no teu manto. Para me terminar, estava procurando uma parte de Jesus como médico. Eu lembrei daquela mulher hemorraísa. Marcos 5. Para me terminar. É muito lindo. Porque essa mulher há 12 anos, ela vivia com uma dor, um sangramento. Ela procurava médicos e ninguém a curava. Marcos 5, 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que muito sofrerá nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Talvez a tua vida dá assim. Ouvirá falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, e no meio da multidão tocou em seu manto, porque dizia: se ao menos tocar as suas roupas, eu serei curado. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curado da sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas roupas? Os discípulos disseram: vê a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em redor de si para ver quem tinha feito aquilo.
essa mulher vivia essa enfermidade. Ela tocou no manto de Jesus. Mas tinha uma multidão. Por que a multidão não foi curada? Porque não tocou pela fé. Não tocou diferente. Então nós não vamos tocar apenas nas vestes de Jesus. Nós vamos tocar no seu coração. Como Tomé, coloca a mão no meu lado. Toca, Tomé. O coração de Jesus curou a enfermidade da incredulidade de Tomé. Ele tocou no lado aberto de Jesus. Nós podemos tocar, nós vamos comungar. Então não tenha medo, irmãos e irmãs. Coloca a mão no teu coração. Fecha um pouquinho os teus olhos. Olha para o teu coração. Quais são as suas feridas? As suas dores? Os seus medos? Suas tristezas? Escuta essa canção. Pede a Jesus que Ele possa tocar no teu coração. Não vou te tocar como os outros. Vou te tocar diferente. Vou além da multidão para te tocar com minha fé. Sei que conheces quem sou. Sei, sabes tudo de mim. Conheces minha dor. Vem me socorrer. Se alguém te tocou, fui eu. Se alguém te tocou, fui eu. Olha pra mim, Jesus. Estou aqui. Sim, toquei teu manto. Saiu de ti poder. Hoje declaro, Jesus, recebi um milagre. Se alguém te tocou, se alguém te tocou, fui eu. Canta, igreja, se você conhece. Se alguém te tocou, fui eu. Olha pra mim, Jesus. Estou aqui. Sim, toquei teu manto. Saiu de ti poder. Hoje declaro, Jesus, recebi um milagre. Com os olhos fechados, Jesus me mostra como que um espinho, quando o espinho fica no nosso dedo, no nosso corpo, fica inflamado. Eu tenho que tirar aquele espinho, e o próprio corpo ele faz expelir aquele espinho. Talvez no teu coração tem muitos espinhos, mágoa, ressentimento. Entrega para Jesus neste momento. Jesus está caminhando em nosso meio. E você que está abrindo o teu coração, como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do coração, eu entrarei. Então entrega para Jesus.
Pessoas aqui ressentidas, magoadas, entrega ao coração de Jesus. Deixa Jesus tirar esse espinho que está machucando o teu coração, está te ferindo por dentro. Deixa Jesus. Pessoas aqui com ansiedade, pessoas que têm medo do futuro, você tem medo do amanhã, você tem medo da morte. Entrega para Jesus esses medos que geram no teu coração essas ansiedades. Oi alacandare alacandare shuri alacandare lalai. Oi alashuri alacandare lalalalalalalalai. Entrega para Jesus o teu passado. Jesus mostra como as pessoas como parece engraçado, mas não é, como sucupira, a cabeça voltada para trás, os pés voltados para trás, porque você está preso naquele trauma do teu passado, naquela separação, naquela traição, naquela pessoa que te machucou. Deixa Jesus entrar na tua história. Entrega para Jesus o teu passado. Lança o teu passado na misericórdia do Senhor. Oi alacandare lalalalalalalalai. Oi alalai shuri alacandare lalai. Os teus medos. Você jovem, você tem medo do escuro. Jesus está mostrando uma jovem aqui. Você tem medo do escuro. Você tem medo de ficar no lugar fechado. Jesus, Ele está entrando no teu coração, está te curando deste medo. Este medo que você sofreu quando sua mãe estava grávida, pelo grito, pelo barulho, pelo susto, pela queda. Deus está te curando. Cura, Jesus. Oi alacandare lá. E Tu é o médico dos médicos, Senhor. Cura a nossa vida, Senhor. Oi alacandare lá, ishuri alacandare lá, 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 lá. Sentimento de rejeição. Algumas mulheres, você foi tão rejeitada pelo teu marido, você se sente tão rejeitada. Até algumas mulheres que já se separaram, você sente esse sentimento de rejeição pelas palavras negativas, pelas situações no teu casamento. Mas Jesus está te curando desse sentimento de rejeição. Você não precisa sentir mais isso. Você não é o que o teu marido te falou, o que as pessoas te falaram. Não, você é filha amada, você é filha querida de Deus. Toma posse dessa graça. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vossa cura, Senhor, pela vossa presença, Senhor, em nosso meio. Nos cura com o teu amor, Jesus. Somente o teu amor que é curador, Senhor. Somente o teu amor que pode tirar esses espinhos do nosso coração, da nossa vida. Obrigado, Senhor. Você que ainda carrega sentimentos de culpa, agora entrega para Jesus esse sentimento de culpa, de autocondenação. Você auto se condena. Deus está te libertando. Obrigado, Jesus. E Jesus mostra nesse momento, onde tinha os espinhos, Ele coloca um mel. O mel é símbolo do Espírito Santo, símbolo da humildade, do conhecimento. Então sinta no teu coração já essa presença do Espírito Santo no teu coração. Cantemos o refrão para terminar. Se alguém te tocou, fui eu. Cantemos, se alguém te tocou, fui eu. Olha pra mim, Jesus. Estou aqui. Se toquei em teu manto, saiu de ti poder.
recebi um milagre. Você que está em casa também, Jesus está te curando. Muitas pessoas. Você que sofreu a traição, e isso estava corroendo o teu coração, mas as palavras iam tocando profundamente no teu coração, ia curando. E Deus está te dando a graça, minha filha, do perdão. Deus está te curando desse, até mesmo esse ódio, essa raiva que estava no teu coração. Obrigado, Senhor, pelos medos sendo curados, pelo sentimento de rejeição, de culpa, Senhor, ansiedade. Você que está em casa, você toma remédios, mais remédios. Tua vida é tomar remédio, mas Jesus, minha filha, que você abriu o teu coração, você está sentindo uma profunda paz no teu coração. Você era tão ansiosa que você era inquieta. Você sente uma paz profunda, é a presença de Jesus te curando. Obrigado, Senhor.